Nesta edição do PB Desporto, quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, os dois jogos da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Brasil que, como todo mundo sabe, vem tendo um péssimo desempenho, a pior eliminatórias do Brasil em sua história. É o Brasil que está, sim, ameaçado de ficar de fora do próximo Mundial em 2026. Notícias também aqui de Portugal, do futebol brasileiro, enfim, as mais pertinentes informações do mundo da bola, logo após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição do PB Desporto. Daqui a pouquinho, fiquem ligados, tem Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, falando sobre a seleção brasileira. Não apenas dos dois jogos que a seleção fará nesta data FIFA, pelas eliminatórias para o Mundial de 2026, mas toda a situação, as situações, melhor dizendo, internas, da CBF, enfim, que acaba somando para toda essa realidade do futebol brasileiro nos últimos anos e nesse momento, de fato, para lá de preocupante. É bom lembrar que o Brasil faz a pior eliminatória de sua história e está ameaçado, sim, de ficar ausente do próximo Mundial. Daqui a pouquinho, o Antônio Manuel Góes vai trazer todas as informações a respeito da seleção brasileira. Fique ligado já já. Porque agora a gente vai destacar o Campeonato Português, a Liga Portuguesa, que teve na última segunda-feira, dia 7 de outubro, a nova data, a data, enfim, para a sequência do jogo entre o Nacional da Madeira e o Benfica. Partida essa que foi adiada aos 9 minutos da primeira etapa, no último domingo, em consequência de uma forte neblina, um nevoeiro que impediu a continuação da partida, não tinha a menor visibilidade, e aos 9 minutos o árbitro do jogo decidiu por paralisar, por suspender a partida, e após esperar aquele tempo já habitual, o jogo foi adiado e na segunda-feira, um dia depois apenas, houve a data marcada para o confronto, a data essa marcada em comum com a Liga Portugal, a Liga Portuguesa, o Nacional da Madeira e o Benfica. Dia 19 de dezembro foi a data possível para a realização desse jogo referente à oitava jornada. No Campeonato Português, o Benfica ocupa a terceira colocação, tem um jogo a menos, agora é esse que vai ser disputado só em dezembro, com 16 pontos na competição. O Nacional da Madeira é o antepenúltimo, 16º, com 6 pontos. O líder é o Sporting, 24 pontos em 8 jogos, 100% de aproveitamento na competição. O time do técnico Rubem Amorim já fazendo um trabalho de longo tempo nos Leões de Lisboa. Enquanto isso, o Futebol Clube do Porto é o segundo colocado, 3 pontinhos menos, 21, 7 vitórias na competição. Aliás, o Sporting e o Benfica são as duas equipes portuguesas que estão representando o país na Champions League. A Champions, que tem agora o seu novo formato, ao invés de 32 equipes como anteriormente, são 36 equipes que se enfrentam. Houve um sorteio para definir os 8 jogos que essas equipes iriam enfrentar. Um sorteio definiu os jogos e teremos as equipes jogando 8 vezes, 8 jornadas para definir os classificados. São 4 jogos em casa, 4 jogos fora, para definir os classificados. Como será essa classificação para a segunda fase? Aí sim vai ser eliminatória, teremos um sorteio a cada nova fase para definir as equipes que não prosseguir. Só que nessa fase agora desses jogos, desses 8 jogos, nós, do primeiro até o 8º colocado, irão classificar para a próxima fase de forma direta.
Do 9º ao 24º irão disputar um play-off para definir os classificados, mais um grupo de classificados. 15º em diante, as equipes serão rebaixadas para a Liga Europa, que é a segunda maior competição do continente europeu. Os jogos do Sport até o momento, o Sporting venceu na primeira rodada por 2-0 em casa a equipe do Lille da França, depois jogando contra a equipe do PSV Eindhoven na Holanda, empate em 1-1. O Sporting tem, portanto, 4 pontos na competição. O próximo jogo vai ser no dia 22 contra o Sturm Graz da Áustria, jogo esse na casa do adversário, dia 22 de outubro. Já o Benfica estreou com vitória em casa diante do Estrela Vermelha por 2-0 e na segunda rodada, aliás, jogou fora de casa, contra o Estrela Vermelha de Belgrado, a equipe da Sérvia, 2-0, e na última partida, aquela goleada de 4-0 em seu estádio, Estádio da Luz, em cima da equipe do Atlético de Madrid, uma grande atuação do Benfica. Portanto, as duas equipes portuguesas presentes aí na Champions League. Mas agora o assunto é seleção brasileira. Antônio Manuel Góes, hein? Quem diria que iríamos ver uma campanha tão ruim de uma seleção brasileira? De fato, não é de hoje que o Brasil vem tendo desempenhos em termos de mundiais muito abaixo. A última conquista do Brasil foi em 2002, aquela com o Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e companhia. Mas agora o Brasil faz a sua pior eliminatória para o Mundial. Só que tem outros fatores ligados, Antônio Manuel Góes, que a gente sabe muito bem, de dirigentes na CBF que colaboram para tudo isso. Quero lhe ouvir a respeito desses jogos e de toda essa situação que faz com que o futebol do Brasil esteja tão em baixa hoje, hein, Antônio Manuel? Um abraço. 5 vezes campeão mundial, bi de 1958 e 62 e alternada de 70, 94 e 2002, erraticamente citada como pentacampeã por ignorância das regras gramaticais básicas de nosso idioma e também por marketing ufanista do Pra Frente Brasil, na época do falacioso Tri no México, para esconder a violenta repressão nos anos de chumbo da ditadura militar. Nossa seleção é submetida a um processo de desmonte como símbolo de maior referência do futebol brasileiro, consequência direta da organização criminosa instaurada na CBF, com a herança permissiva de João Avelange, longevo manda-chuva de 1958 a 73, e daí para a FIFA, com reinado de desmandos do futebol internacional, cuja sucessão na entidade brasileira chegaria de 83 a 2012, a seu genro Ricardo Teixeira, daí para José Maria Marim, Marco Polo Del Nero, Coronel Nunes, Rogério Caboclo e Edinaldo Rodrigues. A exemplo de Avelange, depois de presidir a FIFA, Teixeira, Marim, Del Nero e Caboclo foram banidos do futebol mundial por comprovadas falcatruas à frente da CBF. Com o atual Edinaldo Rodrigues, a alardeada mentira do acerto para contratar Carlo Ancelotti, multicampeão europeu e consagrado treinador do Real Madrid, expondo-nos ao ridículo no cenário internacional. Claro, era mentira. Para amenizar o imbróglio, a contratação de Fernando Diniz, até então sondado para plano B de Edinaldo, ganhador da Libertadores em 2023 pelo Fluminense, e maior nome da mais recente geração de treinadores em atividade no Brasil, que, como previsível, não sobreviveria a derrotas sequenciais nas eliminatórias para a Copa do Mundo, em cuja vaga entrou Dorival Júnior, advindo de vitorioso 2022 no Flamengo e curta passagem promissora no São Paulo, até meados do corrente ano.
Nenhum dos dois treinadores, depois da era Tite, por óbvio, sem mínimo tempo hábil na formação das equipes, à luz de suas ideias de jogo, em meio ao afogadilho de convocações para as rodadas de eliminatórias, em espremidos espaços destinados ao calendário das datas FIFA. Apesar de seu elogiado currículo por onde passou em clubes do país, Dorival Júnior, embora credenciado por 2 amistosos da seleção, vitória sobre a Inglaterra em Londres e empate com a Espanha em Madrid no primeiro semestre, vem imprimindo um trabalho desde julho na Copa América que resvala na ausência de elementar criatividade, inclusive ao convocar o elenco, sob o rame-rame que prioriza jogadores de equipes tecnicamente medianas do futebol europeu, afora os badalados top de linha que conhecemos, vários deles, no momento, por sinal, descartados em função de lesões em confrontos das respectivas ligas nacionais. O inexorável imediatismo de recrutamentos para compromissos da seleção, agora na disputa por vaga para a Copa do Mundo de 2026, implicaria necessariamente, no momento, a opção pela escolha de jogadores em melhor condição física e técnica, independente, não vem ao caso, de jogarem aqui ou lá fora. Dessa forma, as preferências de Dorival para enfrentar o fantasma da incerteza de vaga para o Mundial vêm se comprovando ineficazes, notadamente na construção do meio-campo, setor em que já contamos na contemporaneidade de nosso futebol, com figuras altamente cerebrais, hoje burocratizado e à espera de que o jovem grupo diferenciado do ataque dê conta sozinho do recado. Uma mixórdia para uma seleção que já contou, recordemos, com Danilo Alvim, Zizinho, Zito, Engalvio, Didi, Dino Sani, Gerson, Clodoaldo, Dirceu Lopes, Carpegiani, Falcão, Sócrates, Zico, Cerezo, entre outros tantos realmente craques, construtores de jogadas magistrais, perenizadas em nossa memória. Pois bem, no momento, há sim vários, digamos, diferenciados para o nível do futebol sul-americano no meio-campo de equipes de ponta do Brasileirão, alguns dos quais até relacionados para a seleção, é verdade, mas provavelmente, pelo andar da carruagem, sem titularidade cogitada por Dorival, que prefere os do meio de tabela que jogam na Europa, numa realidade contraditória e adversa de nossa representação nacional. Hoje as voltas com sofrida expectativa de classificação a duras penas, em lance salvador. Vixe! Como dizem os conterrâneos do Nordeste, pela bola 7! Arriego Antônio Júnior! Pois é, Antônio Manuel Góes, como você bem disse, apontou aí os problemas envolvendo ex-presidentes, uma série de irregularidades, de atos ilícitos, enfim, corrupção, envolvendo, inúmeros dirigentes, presidentes da senhora CBF. Uma entidade que não tem a menor moral, não tem a menor credibilidade. Isso acaba refletindo no campo de jogo, no jogo em si da seleção brasileira. O Brasil, que não vence uma Copa desde 2002, vem aí com atuações pífias, diria eu, nos últimos mundiais. E você citou bem aí, o Diniz é um técnico que tem boas ideias, mas eu também acho que o Diniz poderia ter sido um pouco... É chato falar isso, mas é que em termos de seleção, não dá para você querer fazer uma mudança, ainda mais no estilo de jogo dele, que é realmente diferenciado. Ele poderia ter segurado um pouco mais, ousar pouco a pouco, porque uma seleção, para os jogadores assimilarem aquele tipo de trabalho dele, leva tempo. E o que o Brasil não tinha, no caso, na eliminatória, é tempo, ainda mais da forma que começou e que está hoje aí uma campanha pífia, a pior eliminatória de uma seleção brasileira para o Mundial, no caso próximo, em 2026. Então agora é realmente tentar
fazer, né, algo melhor para se garantir no próximo Mundial, nesses 2 jogos que vem pela frente. Mas falando agora em Campeonato Brasileiro, olha, já tem dirigente de clube da Série A literalmente jogando a toalha. Isso mesmo. O Adson Batista, o presidente do Atlético Goianiense, na última terça-feira, dia 8 de outubro, deu uma declaração dizendo que o Atlético já começou a pensar em 2025. O Atlético já caiu. Não adianta mais iludir. Palavras do próprio presidente Adson Batista com relação à sua equipe, que é a 20ª e última colocada no Campeonato Brasileiro, com apenas 21 pontos. Tem mais 9 jogos aí para jogar ainda. Pode chegar a 48, mas teria que vencer todos os jogos, gente. Todos os jogos. Não é vencer 6, 7, 8, é vencer todos os 9 e torcer para que todos que estão acima tropecem. Então, de fato, caiu agora. Uma declaração dessa, como é que você vai encarar? Ele foi realista, fez bem? Ou vai desanimar totalmente os jogadores para os últimos jogos e a torcida, né? Que não vai nem comparecer no estádio, é bem provável isso. Enfim, uma declaração forte do presidente do Atlético Goianiense, afirmando que o Atlético Goianiense, desculpa os torcedores do Atlético do Paraná, dizendo que o Atlético Goianiense já caiu, já está rebaixado, não tem a menor chance. Essa edição do PB do Esporte vai ficando por aqui, convidando você para ir lá, se inscrever, gente, dá aquela moral para a gente, deixar o seu like, 0800, se inscreve, para a gente continuar aqui produzindo, né, conteúdos relevantes do mundo do futebol. A todos um abraço. Lembrando, nesta quinta-feira tem nova edição da Resenha da Bola. Uma Resenha da Bola, olha, com muitas informações. Fiquem ligados. A todos um abraço e até a próxima.